Bom, durante o Fórum do Agronegócio, que foi realizado em Londrina na última segunda-feira, dia 18 de setembro, um dos assuntos debatidos foi a questão da logística e mercado. E o repórter Mauro Andrade conversou com Alexandre Mendonça de Barros, que foi um dos palestrantes do evento sobre esse assunto. Confira aí. Eu estou com Alexandre Mendonça de Barros, ele é consultor de mercado da área do agro. Alexandre, satisfação conversar com você. Como é que você avalia esse momento da agricultura brasileira, onde nós estamos tendo uma super safra, porém quase todas as commodities o preço despencou? Momento bastante difícil e eu acho que a gente tem que tirar algumas lições do que aconteceu esse ano. Na verdade, se nós observarmos com um pouco mais de detalhe os últimos anos, vamos pegar uma década, 2 décadas, o crescimento da agricultura brasileira tem sido muito consistente. Ela é forte o tempo todo, mas a gente vê ondas, né? De repente aparece um superpreço no mercado internacional, quebra a safra num país relevante. Por causa da pandemia, a procura por alimentos aumentou uma barbaridade. E nós brasileiros temos mostrado uma capacidade de resposta, de oferta muito, muito impressionante. Então, eu tenho citado nas minhas palestras, nós crescemos em 2 anos mais de 50 milhões de toneladas de grãos. Isso aí é tudo que a Ucrânia, que é a 4ª maior exportadora do mundo de grãos, exportava de milho e de trigo, que são os produtos que ela mais exportava antes da guerra. Então é um volume boçal, gigantesco. E a estrutura não está pronta para isso. Então a gente começa a incorporar a área, nós crescemos quase 2,5 milhões de hectares por safra, nas últimas 3 safras. Às vezes no Paraná a gente não se dá conta disso, porque as áreas já estão basicamente ocupadas. Mas nós estamos vendo uma expansão gigantesca. Ao mesmo tempo a tecnologia vai melhorando, o produtor aduba melhor, compra máquinas melhores, produtividade melhor, as variedades vão encaixando nos diferentes lugares, principalmente nas fronteiras. E aí a hora que a gente acorda, passa 1, 2, 3 anos dessa expansão, vem um coice de produção gigantesco. O preço da soja, o preço do milho caiu no mercado internacional, mas não caiu tanto quanto caiu aqui no Brasil. A grande motivo de queda foi a não absorção, a capacidade de absorver, em termos de infraestrutura, uma safra dessa magnitude. O produtor tinha vendido muito pouco essa safra, vinha de 2 anos que o preço subiu, então quem vendeu antecipado se deu mal, aí veio esse conceito, uma safra muito pouco vendida, vindo de custos de produção muito altos, tá certo? Então a gente vê que é um ciclo e que agora aí chega esse momento, colhe, não tem onde pôr e a gente em geral fica uns 2, 3 anos, isso que é o ponto mais importante para a gente tirar de ressaca. Essa ressaca significa o quê? Primeiro, nós não vamos crescer muito a área plantada, o que significa que o Brasil no máximo vai produzir o que produziu esse ano, vai ficar meio em dormência, vamos dizer, no máximo, porque aí pode não chover, estamos diante de um El Niño, a safra do Cerrado sofre mais nesses momentos de El Niño, e de repente a gente toma um susto assim e dá uma parada de crescimento. Aí o tempo vai passando, 1, 2, 3 anos, a demanda global começa a aumentar, a gente vai construindo infraestrutura, monta mais armazém, abre berço de porto, tá certo? Não vai criando, aí vai segurando, vai melhorando o estado, aí você vem uns 3 anos, os preços começam lentamente a subir. De repente aparece um choque de safra, assim, quebrou a safra da Índia, quebrou a safra dos Estados Unidos, quebrou, ou entra uma guerra, como aconteceu com a Ucrânia, aí bum, entramos num ciclo, aí de novo, os insumos estão lá embaixo, né? O preço do fertilizante está baixo, aí os grãos começam a subir, eles puxam o preço dos insumos. Então a gente tem que entender que esses fenômenos são cíclicos, é uma trajetória longa e ele se dá em saltos, a gente tem que se preparar para esses saltos, né? O Alexandre, o ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, deixou uma frase, vamos ver se você concorda com ela. Ele disse assim: Mauro, escassez tem jeito, abundância não, tem que ter mercado. Qual é a sua opinião sobre isso? Concordo com o ministro, ele está correto, né, Mauro? Eu acho que é isso mesmo, tá? Mas tem um ponto, nós estamos exportando muito. Tá? Eu não estou vendo uma grande falta de demanda nesse momento. É um problema de natureza logística. Deixa eu te dar números. O Brasil já exportou até agosto esse ano 82 milhões de toneladas de soja. O ano passado inteiro, 79.
nós vamos chegar a 98 milhões de toneladas. 98 milhões de toneladas é a maior exportação que qualquer país já fez. Ou seja, mercado tem. O mercado está acontecendo, tá certo? O problema é que a gente tem que imaginar que você tem um pico de colheita gigante, tá certo? Não, monstro, maior da história, e aí não tem onde colocar. Então, a hora que, veja como o preço da soja voltou a subir um pouco no Brasil, claro que não voltou para os níveis anteriores, mas ela voltou a subir, porque nós já exportamos um volume mais de 80, quase 90 milhões de toneladas de soja. E vai acontecer o mesmo com o milho. Quer dizer, a gente colheu uma super safrinha e a gente começa agora a exportar rapidamente essa safrinha. E a minha impressão é que nós vamos ter, né, chegar lá no fim do ano, em janeiro, já vamos ter tirado 50 milhões de toneladas de milho e o milho vai retomar um pouco o preço. Então, me parece que não é só falta de demanda, tá? Eu acho que a demanda até está bem razoável para os produtos brasileiros. É que o gigantismo da safra não encontrou, tá? Então a gente precisa planejar mesmo um pouco mais, tá certo? E o produtor, a gente tem que sempre olhar uma coisa que eu acho importante, Mauro. Sim, a gente toma nossas decisões individualmente, mas nós somos um pedacinho de algo muito grande. Se todo mundo se comporta da mesma maneira e se a safra vem grande, a consequência vai ser igual para todo mundo, tá certo? Os preços vão cair, ninguém tinha vendido. A safra é enorme. A hora que ela aparece, alguém tem que vender e aí os preços tendem a deprimir mais, né? Ok, Alexandre, obrigado pelas informações. Imagina, é um prazer muito grande falar com o Canal do Boi. Muito obrigado. Então tá aí, o Alexandre Mendonça de Barro, ele é um dos palestrantes aqui no Fórum do Agronegócio que está acontecendo em Londrina.